Eu amo ler e você em casa. Vamos avançar nesse assunto? Agora eu falo ao vivo com a jornalista e empreendedora Dani Arraes. Obrigado por ter aceito nosso convite, é um prazer falar com você. Obrigada, o prazer é todo meu, uma alegria estar aqui para conversar com vocês. Ô Dani, a gente fala aí, né, do lado de um lado que é o seguinte, se comemora, né, esse dado porque afinal o consumo aí de livros aumentou, isso é espetacular. Mas eu quero te falar uma pergunta e fazer uma pergunta difícil. Os livros são para todos no Brasil? Infelizmente, não. A média de livros lidos pelo brasileiro é 2,4 por ano. Imagina, um país com a nossa população, né, uma população gigantesca, uma média super baixa, e ainda tem um outro dado que fala que 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. Então, o livro ainda é uma realidade que não chega para todo mundo. Sim, você acredita que mesmo diante da internet, essa sensação de infinito que a gente tem diante dessa ferramenta, os livros ainda são os melhores em algum sentido? Eu acho que sim, porque eu acho que livro é um passaporte para tanta coisa. Eu adorei a matéria, todos os dados que vocês trouxeram e todo esse lado de que quando a gente para ler, a gente está tendo acesso a mundos muito diferentes dos nossos. Às vezes a gente lê alguma coisa com a qual a gente se identifica, a gente se vê ali naquela história e isso é uma sensação maravilhosa, né? Eu particularmente adoro grifar trecho de livro, aí me lembra uma memória minha e tudo mais. Mas em outros momentos é uma oportunidade que você tem de viajar pela cabeça de pessoas de todas as épocas que criaram e criam mundos muito impressionantes. Então eu acho que quando a gente lê, a gente está fazendo um pacto com nós mesmos de entender que a gente consegue criar espaço no dia, no final de semana, para sair um pouco desse frenesim que a gente se encontra. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Ninguém imaginou que estaria tanto tempo em isolamento e tudo mais. Então, quando a gente para ler, a gente consegue se distrair um pouco, a gente consegue pensar com um pouco mais de esperança, talvez, sabe? Porque a humanidade já passou por momentos muito difíceis e muitos deles estão registrados ali em livro. Quando a gente para ler, parece que dá mais fôlego para atravessar os dias. A gente foi forçado a ficar em casa, né, com mais tempo. A gente poderia ter se interessado por muitas outras coisas, mas as pesquisas aí mostram que foi pelo livro. Por que você acredita que isso aconteceu? Por que o livro foi eleito o companheiro aí dessas pessoas na quarentena? Eu acho que é uma tentativa, talvez, até de sair do frenesi da internet, sabia? Eu acho que a gente passa, o brasileiro é um dos que mais passa tempo na internet em relação ao mundo inteiro. Tem estatísticas que falam que a gente chega a passar 9 horas na internet. E é muito legal, a gente consegue se informar, a gente consegue se divertir, estar em contato com amigos, com família. Ao mesmo tempo, não sei como é pra você, mas pra mim, se eu passo muitas e muitas horas na internet, eu acabo o dia meio ansiosa, Sim. pensando, caramba, não dei conta, não sei tudo que tá acontecendo, tô me sentindo um pouco sem poder de ação, entrei naquela armadilha de falar assim, tô me comparando com outra pessoa. Então eu acho que quando a gente escolhe um livro, a gente escolhe dar um tempo para nós mesmos, assim. Então sou eu com aquele livro, com aquele autor, aquela autora e uma possibilidade que é a gente mesmo desenhando essas histórias na cabeça, né? Tipo, a gente, sei lá, a gente mistura isso com assistir um seriado, por exemplo, com fazer uma ligação com mais gente, mas eu acho que o livro é um momento que consegue nos ajudar a nos centrar. A gente está muito ansioso nesse momento, a gente sente medo, a gente está num momento de humanidade que a gente não tem tanta perspectiva. Então eu acho que quando a gente para ali com o livro, a gente consegue se resgatar um pouco, sair dessa polifonia assim, de vozes. Digo mais, tem gente que encontra dificuldade hoje para ler um livro e manter a atenção por muito tempo, né? Porque a gente está tão acostumado com essa multi-atenção o tempo inteiro que ler um livro exige ali um foco que muitas vezes as pessoas não têm. Eu queria saber de você se você acredita que o que aconteceu na pandemia, então esse interesse, tem o poder, a potência de se transformar num legado daqui para frente ou não. Acabou a pandemia, todo mundo na rua, o livro vai ficar esquecido lá de novo. Eu acho que não, porque eu acho que principalmente quem está entendendo o quanto ler é bom, vai querer levar esse hábito de uma forma mais perene. Né? Eu acho que dá pra gente encaixar quando a gente puder estar na rua fazendo mil coisas, a gente vai querer também. Mas o momento que a gente tem com o livro é muito precioso. Eu adoro começar o dia, por exemplo, longe do celular, tentar deixar ele em modo avião, assim, pelo menos uma meia hora, uma hora depois que eu acordei, e ficar com o livro. Parece que aquilo ali me ajuda a ter um dia que é melhor.
sabe? Eu gosto também, às vezes, assim, depois do almoço, em vez de já voltar para o trabalho, eu sento um pouco e leio mais. Eu acho que o legado que o livro deixa, ele é muito forte na gente. A gente fica, parece que a gente consegue entender mais do mundo e entender mais de nós mesmos, assim, porque a gente se vê o tempo inteiro ali no outro, né? Nesse caramba, eu senti isso, alguém explicou o que eu estou sentindo, isso seja em ficção, seja em não ficção. Então eu acho que o benefício ele é muito perene, eu espero que todo mundo que se empolgou com o livro agora continue. Sim, você também é sócia de uma empresa que tem um método aí de criação de conteúdo para uma vida com mais significado. Que maneira maravilhosa, não é, de levar a vida, que também cria aí coletivamente. Eu adorei essa hashtag, que é a internet que a gente quer. Explica isso pra gente, Dani. Eu sou sócia da Contente, junto com a Luísa Vol, e há mais de 5 anos, a gente pensa sobre a internet que a gente quer que exista. Estamos todos conectados o tempo inteiro, né? Mas será que a gente pensa sobre o porquê a gente está conectado o tempo inteiro? Porque na hora que a gente vai ler um livro, por exemplo, muitas vezes a gente não tem nenhuma concentração, porque a gente está acostumado ali, né, ao frenesi, é um post, é um vídeo, é uma outra história. Então a gente criou a Contente para trazer mais conhecimento sobre a internet para mais pessoas. Então a nossa missão é fazer com que a conversa sobre a internet chegue para cada vez mais pessoas, para que elas entendam que esse tempo todo que a gente passa na internet, se a gente não pensar sobre, a gente acaba virando um robozinho. Então, será que essa é a melhor maneira? Quando a gente fala que não tem tempo para ler um livro, por exemplo, eu acho que tem realidades muito distintas. Eu acho que, por exemplo, as mães que estão agora na pandemia, sem ajuda e tudo mais, dificilmente elas vão conseguir ler um livro, elas estão cuidando da casa inteira. Mas muitas vezes a gente fala não tenho tempo, mas a gente passa horas ali na rede social, né? Como diz um amigo meu, com o dedinho nervoso na tela. Sim. Ali. E a gente faz isso porque as redes são desenhadas para que a gente passe mais tempo nelas, porque elas ganham com a nossa atenção, com os nossos dados. Então, na Contente, a gente busca trazer esse tipo de reflexão para fazer com que cada vez mais pessoas entendam que é muito legal estar na internet, mas é legal pensar também sobre como a gente está na internet, que tipo de conteúdo a gente está consumindo, como a gente está equilibrando o uso de internet com leituras e outras atividades, por exemplo. Sim, assim como um bom livro, eu passaria horas ouvindo seu sotaque maravilhoso. Obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com você. Muito obrigada, adorei o convite, espero que tenha incentivado um pouco mais gente a ler.